Se você é influenciador ou pensa em ser influenciador, saiba que muitos vão quebrar. E esse vídeo aqui é um alerta para você não ser prejudicado, beleza? Então, eu fiz uma análise aqui, pensando desde 2019 e 2020, o que aconteceu nessa época, para, de fato, chegar a essa conclusão do porquê que eu tô te falando isso, e é um negócio bem, se você for ver, parece exagerado. Mas tem um motivo, e eu te garanto que no final do vídeo você vai estar concordando comigo. Vamos lá. Vamos começar pela era 2019-2020, que foi a era TikTok. Milhares de novos influenciadores, se não milhões, né? Porque a partir dessa era começou a vir uma massa de novos influenciadores e isso iria mudar o mercado. Em 2019, 2020, o TikTok começou a estourar aqui no Brasil e isso fez milhares de novos influenciadores, se não milhões, mas fez uma nova massa de influenciador muito grande. E o que acontece? Antes dessa época, os influenciadores eles tinham cachês absurdos, eles ganhavam muito por publicidade. Quem era famoso nessa época, quem era youtuber, quem era uma figura pública, era conhecida, tinha seguidores, era engajado. Então isso impactou muito nas marcas. Por quê? Para que pagar 100 mil ou milhões até de reais em uma publicidade com um influenciador daquela época, que tinha muito tempo de YouTube, ou já era uma figura pública? Para que pagar isso para ele se tinha outro influenciador que estava com o mesmo engajamento, cobrando 5 mil, 3 mil reais? Foi isso que aconteceu. E isso fez as marcas começarem a pagar muito, mas muito menos para os influenciadores. E com a era TikTok, tinha muito influenciador e muito influenciador mais engajado e fazendo até mais barato. Então as marcas olharam assim, opa, peraí, para que eu vou pagar isso para esse influenciador? Não faz sentido. E isso já mudou um pouco o nosso jogo. Então você já entendeu que depois disso, as marcas começaram a pagar menos para novos influenciadores. E o que aconteceu depois disso um pouquinho? O cassino começou a estourar no Brasil. Não só o cassino, mas o jogo do tigrinho, as bets, jogos de azar. Mano, tudo que você já viu ou já conhece. Isso começou a chegar. E isso iria impactar muito o mercado. Como? Com valores estratosféricos. Os cassinos, eles vieram com uma grana muito bruta. E isso começou a fazer a cabeça dos influenciadores explodir um pouco, porque não se comparava os valores que o cassino ou bets ofereciam com outras marcas. Então, acaba que os influenciadores queriam saber apenas do que pagava mais. E o que aconteceu? Os influenciadores acostumaram a ganhar muito dinheiro fácil, bem mais do que fazer publicidade para marcas famosas. E aí, cara, é isso. Você vê que o Instagram virou só tigrinho, cassino, tourinho, aviãozinho, preto e branco, sei lá o que, mano, cobrinha, vários jogos novos. Mas isso teve um motivo, porque os cassinos eles vieram com muito mais grana, né? Eles começaram a pagar muito mais. Então, os influenciadores começaram a optar mais por esse tipo de publicidade. Claro, teve alguns influenciadores também que não fizeram. Porém, vocês têm que entender que o cassino ele começou a dominar o mercado, principalmente de influenciadores. Só que o que foi acontecendo aos poucos e os influenciadores não foram percebendo? Eles estavam começando a perder a credibilidade, né? Eles começaram a perder a autoridade. Por quê? Porque o seguidor começou a perceber que o influenciador estava indicando ou divulgando não era uma boa ideia, porque ele sempre ia lá, acreditava no que o influenciador falava e depois ele perdia o dinheiro dele e ficava, óbvio, puto com o influenciador. Então, anota esse ponto, porque ele é muito importante e ele vai fazer muito sentido nisso que eu tô te falando aqui nesse vídeo. E aí, os influenciadores, eles começaram a perder credibilidade. Os influenciadores, eles começaram a perder autoridade. E isso aconteceu. É loucura. E isso aconteceu, é uma loucura. Por exemplo, você acredita no que você vê os outros indicando na internet? Se você vê algum influenciador falando que tal produto é bom, que tal serviço é bom, você acredita? Ou você fica naquela dúvida? Ele tá falando isso só porque ele é pago. Então, isso começou a acontecer principalmente por causa do cassino. Porque os seguidores, né, o público começou a entender que os influenciadores não estavam ligando muito pro que eles postavam. Simplesmente, eles estavam recebendo dinheiro e eles estavam postando. E isso, consequentemente, fez os influenciadores começarem a perder credibilidade. E o que aconteceu? Bom, sem credibilidade e sem autoridade, não vai converter publicidade para as marcas, né? Para marca grande, para uma marca aí que está querendo crescer no mercado, que está querendo investir em mídia. E você não acha que as marcas são burras, né? Que elas não iam perceber isso. Porque, cara, a marca está colocando o dinheiro dela ali em mídia social, investindo em publicidade. Eles têm um porquê, eles têm um objetivo, eles têm uma meta. Então eles começaram a perceber o quê? Olha, os influenciadores realmente estão perdendo credibilidade e autoridade. Então as marcas começaram a sair um pouco dos influenciadores, mas elas não saíram 100%. Mas elas não saíram 100%. Na verdade, elas mudaram a forma de trabalhar e a forma de contratar novos influenciadores. E até por isso que eu quero falar com você nesse vídeo, se você busca ser influenciador ou se você é influenciador, porque é isso, eu vou te explicar o que as marcas estão buscando hoje em dia, o que elas focam quando elas estão pensando em contratar um influenciador. E elas focam muito no quê? Se esse influenciador ele tem autoridade, se esse influenciador ele tem conexão, se ele tem conexão com a marca. Essa marca, ela vê também muito constância, ela vê muito retenção, entende? Ela vê muito se esse influenciador, ele realmente se conecta com o público dele, se ele realmente é ativo, se ele realmente também se conecta com a marca, entende? Quer um exemplo? Hoje, as agências, elas trabalham de uma forma diferente. Antigamente, o influenciador, ele tinha o perfil dele, ou às vezes, igual a gente, fazia live e ia chegando as publicidades. Hoje tem muitas agências que elas fazem um cronograma que você tem que
seguir aquilo, tipo, bruscamente. Que você tem que seguir aquilo sem errar. Você tem que postar todo dia, você tem que trazer conteúdo nos seus stories todo dia. Story vem de história, você tem que criar uma história com começo, meio e fim. Hoje em dia não é tão fácil ser influenciador. Hoje em dia, ser influenciador é realmente um trabalho, entende? Porém, muita gente quer só ficar famosa para começar a divulgar qualquer bosta no Instagram, só que não é isso que vai fazer você crescer na vida, e é isso que eu quero te explicar. Você precisa se conectar com o público, você precisa ser ativo, você precisa ter constância, você precisa ter retenção. Por exemplo, as marcas, elas gostam muito de influenciadores que têm canais no YouTube, isso tem um motivo. Por quê? Bom, com o celular, com vídeos curtos no celular, tipo Reels ou vídeos no TikTok, você não consegue lembrar desses vídeos. Você lembra o último vídeo que você viu? Quando você passava sua folha do TikTok ou no Instagram, você não lembra, você não consegue lembrar. Não dá tempo. Você não consegue lembrar, não dá tempo. Porém, você lembra o último vídeo que você viu no YouTube. Isso é muito louco. Por quê? Porque lá você gera uma conexão mais forte, né? Tem um dado que 64%, se eu não me engano, das pessoas que usam o YouTube assistem na televisão os vídeos. E esse aumento de tela, né? O fato da pessoa te assistir numa tela maior, isso passa mais conexão, isso passa, cara, uma autoridade maior, entende? Então, eu acredito que os YouTubers continuam sendo, até mesmo os grandes YouTubers que têm uma autoridade, que têm um público, eles continuam sendo até mesmo dos preferidos das marcas. E o que acontece também nisso? As marcas preferem continuar com sempre os mesmos influenciadores. Por quê? Porque elas já sabem os influenciadores que são constantes, que são ativos, que de alguma forma se conectam com ela. Então, igual eu tô falando pra vocês, a maior parte dos influenciadores que divulgou qualquer coisa, cara, tem risco de você falir, entendeu? Porém, tem muitos influenciadores que eles já pensaram a longo prazo, né? Que, porra, eles já têm um conteúdo ali ativo, eles são constantes. Igual eu tô falando, a marca se importa muito com a retenção dos seus vídeos, com quanto você prende a galera, entende? Isso é muito louco. A marca, ela sabe tudo isso. E mais importante também, ela tem que se conectar de alguma forma no seu conteúdo. Por exemplo, uma marca do ramo alimentício, né? Ela vai se conectar com um influenciador que ele faz algum conteúdo voltado à comida, à gastronomia, à receita, entende? Então a marca hoje em dia ela busca alguma forma de se conectar no seu conteúdo. E se você quer ser um influenciador, você precisa pensar em ser você precisa ser um influenciador nichado e ver isso de fato como um trabalho. Eu optei por empreender, eu optei por começar a trabalhar com e-commerce, porque de fato eu não tinha gás suficiente para ser um influenciador. Hoje em dia, você ser um influenciador é trabalhoso. A galera acha que é fácil. Não é fácil. Não é fácil. Uma coisa é você estourar, o difícil é você se manter, entendeu? E são poucos que se mantêm. São poucos que se mantêm. Por isso que eu sempre falo, eu pago muito pau até mesmo pro Coringa nisso, porque ele tá 6 anos no topo, cara. Poucos que fazem isso. Mas é o quê? O cara é constante, o cara é focado, o cara tem objetivo, todo ano o cara muda alguma coisa. Entende? Então, ser influenciador, você tem que pensar assim, você tem que ter um foco e um nicho, entende? Por exemplo, o Carlinhos Maia. O que o Carlinhos Maia faz? Ele faz o Rancho do Maia, ele coloca vários personagens ali, ele cria várias histórias, ele tem histórias infinitas acontecendo ali o tempo todo. E ele tem várias pessoas tão diferentes que, querendo ou não, é muito difícil alguém não se identificar com alguém ali dentro do Rancho do Maia, porque tem pessoas diferentes de todos os tipos, de todas as etnias, de todas as culturas, entende? E isso é muito bem pensado, isso é muito estratégico. Você vê uma influenciadora tipo a Virgínia, que apenas a vida dela, a família dela, o que ela faz no dia a dia dela é interessante e já gera conteúdo ali em cima, entende? Você tem que buscar um nicho, você tem que buscar algo que você goste de fazer e algo que você vai se dedicar, porque ser influenciador hoje em dia, você tem que pensar nisso. Tem vários influenciadores que falam, não chega publi pra mim, não chega nada pra mim. Cara, mas você tá se conectando com alguma marca? Você tá criando conteúdo? Você tá sendo constante? Eu mesmo, eu não sou constante, eu não consigo postar no meu Instagram todo dia, no meu TikTok todo dia, entende? Não consigo. Tô começando agora a postar todo dia aqui no YouTube e já tá difícil, porque eu faço muita coisa no meu dia a dia, entende? Porém, tem muita gente que acha que ser influenciador é um trabalho fácil. Acha que é isso, vou estourar, vou lá no Instagram, vou pocar o tigrinho, vou mudar de vida. Cara, você pode ganhar um dinheiro ali rápido, mas você acha que você vai continuar ganhando dinheiro com isso aí durante 10 anos, durante 15 anos? Entende o que eu quero te dizer? Então entenda uma coisa, se você quer ser influenciador, foque em constância, foque em se conectar com seus seguidores e foque também em algum nicho, né? Em trabalhar em algum nicho, em algo que você goste. Quer uma dica? Receita é bom, hein? Comida, nicho de alimentício é um dos que chega umas publicidades com os valores mais altos, né? Enfim, é isso que eu quero te falar nesse vídeo e te alertar. Cuidado com o que você posta, cuidado com o que você divulga e sempre pensa lá na frente, a longo prazo, que eu tenho certeza que vai fazer muita diferença na sua vida. Tamo junto, é nóis. Lembra que aqui tem vídeo todo dia. Se inscreve nesse canal, não esquece de compartilhar com seus amigos. E é isso. Tamo junto.